Amados irmãos, graça e paz a todos, no nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui hoje para trazermos os estudos bíblicos dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Hoje estaremos iniciando uma série de estudos e, nesta oportunidade, trazendo o primeiro estudo bíblico, que é o artigo 1º, que fala do testemunho da natureza quanto à existência de Deus. Mas, antes de começarmos, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, que se inscreva, nos dê essa forcinha lá, compartilhe os nossos vídeos, ative todas as notificações e nos ajude a levar a palavra de Deus a um número maior de pessoas. Vou deixar esse tempo para que você possa fazer então essa sua inscrição. Ok? Então, voltando ao nosso assunto, hoje vamos falar sobre o artigo 1º dos nossos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, que fala sobre o testemunho da natureza quanto à existência de Deus. Então veja, o que isto significa dizer? A natureza, ela nos dá testemunho a respeito da existência de Deus. Quando nós olhamos para as coisas que foram criadas por Deus, nós podemos perceber que por trás de toda a criação existe um Criador. Toda essa criação grandiosa que nós podemos perceber com a manifestação dos céus, do mar e de tantas outras coisas, nos levam a entendermos que existe um Deus grandioso, muito maior do que tudo isso. Então veja bem, no Salmo 19, a Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o céu como algo criado por Deus, né? O firmamento como uma palavra sinônima de céus, anunciam as obras de Deus, a glória de Deus. Neste versículo aqui, nós vemos que a palavra de Deus realmente ela mostra que a natureza ela serve para dar testemunho a respeito da existência de Deus. Sem palavras, ela acaba mostrando que Deus realmente existe, porque a natureza é a prova de algo que veio à existência, algo que foi criado, e esse algo que foi criado requer um Criador. E esse Criador não poderia ser nenhuma outra pessoa senão Deus, né? Visto que você não vai encontrar em nenhum livro, em nenhuma manchete de jornais, nenhum cientista, nenhum inventor famoso ou não famoso, qualquer homem que possa reivindicar para si a criação dos céus, a criação da terra. A ciência não foi capaz de produzir isso. Deus logo é o seu Criador. Também em Romanos, capítulo de número 1, versículo 20, a Bíblia diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, os homens são indesculpáveis quando eles apresentam argumentos tentando justificar a sua falta de fé, ou querendo apresentar que eles têm alguns motivos para não crerem em Deus, porque, por exemplo, eles não veem a Deus, né? Deus é espírito, como espírito ele não pode ser visto literalmente. Deus é percebido através da fé e fisicamente nós podemos perceber a existência de um Deus através das coisas que ele criou, como Paulo diz aqui na sua carta aos Romanos.
que os atributos invisíveis de Deus, como a sua glória e o seu eterno poder, podem ser percebidos claramente através das coisas que Deus criou. Então, essa natureza física, que é visível, é palpável, é tocada por todos nós, ela testifica que existe um Deus invisível que a criou. Nós podemos encontrar alguns pontos, como aqui no enunciado do artigo diz a respeito de Deus. Diz assim: existe um só Deus, vivo e pessoal. Suas obras nos céus e na terra manifestam não meramente que existe, mas que possui sabedoria, poder e bondade tão vastos que os homens não podem compreender, conforme sua soberana e livre vontade governa todas as coisas. Então, 4 coisas nós podemos aprender aqui no artigo 1º sobre Deus, e isso é inclusive demonstrado pela natureza. Primeira coisa, a natureza ela testifica que existe apenas um só Deus. Como falei agora há pouco, ninguém foi capaz de reivindicar para si a autoria dos céus e da terra. Ninguém se colocou como um criador para essas coisas. E essas coisas existem. Se elas existem, lógico que existe um criador, e esse criador só poderia ser Deus, O livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, fala a respeito da existência de um único Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nós vemos na confissão de fé que o Senhor deu ali ao povo hebreu, quando Deus chamou Moisés e deu a lei para eles. Um dos primeiros ensinamentos vai ser esse, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui nós vemos a pregação clara que a Bíblia nos traz a respeito do monoteísmo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando a Bíblia ela apresenta Deus como o único Senhor, ela já começa fazendo um combate à questão do paganismo, da idolatria, do politeísmo, a adoração, a crença e a adoração a vários deuses. Então a Bíblia ela já direciona a fé do judeu, a fé do cristão para o único Deus. Ela é uma fé monoteísta, adoração em um único Deus, uma fé monoteísta. A segunda coisa que nós vamos aprender, e que a natureza também vai demonstrar isso, é que esse Deus que é único, ele também é um Deus vivo. É outra forma que a Bíblia também usa para diferenciar Deus dos ídolos, porque a Bíblia toda vai mostrar que os ídolos, eles são mortos. O Salmo 115, por exemplo, diz que eles têm boca, não falam, têm olhos, não veem, seu nariz não cheira, Então, não existe fôlego, não existe vida, são ídolos mortos, como a Bíblia diz claramente, ídolos mortos. Porém, a Bíblia nos apresenta Deus como o Deus vivo. Em Jeremias, capítulo de número 10, versículo 10, o profeta faz essa declaração quando ele diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, o Senhor é o Deus vivo e o Rei eterno. E a gente sabe que se existe um Deus que criou a natureza, esse Deus ele é vivo, ele é um ser presente, ele é um ser que está ativo
no trabalho da sua criação, né? Na manutenção dessa criação. É um Deus que está atuante na vida e no meio do seu povo. A outra informação que o artigo 1º também nos traz é que as obras que esse Deus criou dos céus e na terra, elas manifestam não somente que ele existe, mas que ele possui sabedoria, poder e bondade tão vastos que o homem não pode compreender. Deus, como esse ser tão grande, esse ser transcendental, ele está tão além de nós, que nós, na nossa capacidade limitada, nós não somos capazes de compreendermos a Deus em plenitude. Nós compreendemos apenas parte de Deus. E já disse o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, que nós o vemos em parte, como se víssemos em espelho, vemos como se fôssemos meninos, com uma compreensão muito preliminar, aquele conhecimento básico. Mas um dia nós o veremos como ele é. Quando nós estivermos com ele no céu, então nós conheceremos em plenitude como Deus é. Então, mas nós sabemos que esse Deus, ele é grande, e que ele está acima de todas as coisas, que ele é tão grande que nós realmente não podemos compreendê-lo totalmente enquanto nós estivermos habitando neste corpo de matéria. O Salmo de número 8, versículo 1, nos traz uma exclamação do salmista, uma admiração, onde ele mostra os seus sentimentos ao ser tocado por uma reflexão a respeito da grandeza de Deus. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Como é magnífico, como é grande, como é adorável, como é excelso, como é elevado, grandioso o nome de Deus em toda a terra. O Senhor é conhecido, é adorado por causa da sua grandeza, do seu poder, dos seus preciosos feitos diante de todos os povos da terra, diante de todas as nações, e ele expôs nos céus a sua majestade. Ali Deus é adorado em plenitude como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, e também aqueles que adoram o nome do Senhor na terra o adoram como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma quarta informação e última que o artigo 1º nos traz é que esse Deus que é um só, que é vivo e que é tão grandioso, ele governa todas as coisas conforme a sua vontade. Conforme sua soberana e livre vontade, Deus governa todas as coisas. Isso reafirma para nós todas as outras informações anteriores, que Deus ele não criou a natureza e jogou ela de lado, abandonou, mas que Deus está vivo, está presente, está cuidando, está atuando, está governando todas as coisas dos céus e na terra. Que Deus continua ativo, trabalhando na vida do seu povo, trabalhando na sua criação. Deus é o governo total do universo, Todas as coisas que acontecem estão debaixo do controle de Deus, acontecem por uma permissão de Deus e por um propósito de Deus para que as coisas aconteçam. O Senhor está no comando de todas as coisas. Nós podemos ver lá em Romanos, no capítulo 9, os versos 15 e 16, Deus diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Esse texto aqui, ele está falando da soberania de Deus, do seu governo na obra da salvação. Deus, como aquele que tem o poder total, absoluto, que é soberano, ele
autônomo, é livre, é independente, é soberano para decidir o que ele faz na vida do homem. Então, ele diz assim: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão, compadecer. Dessa forma, não depende de quem busca, de quem corre atrás, mas depende de eu ter misericórdia. Então, Deus, ele toma a iniciativa em tudo que ele faz nas nossas vidas. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós buscamos a Deus, não somos nós que estamos tomando a iniciativa de buscarmos a Ele, mas nós estamos buscando porque estamos reconhecendo algo que Ele já fez em nós, que foi abrir os nossos olhos, foi nos dar entendimento espiritual para que nós pudéssemos voltar para Ele. Então, de repente, você é aquela pessoa que está aí me ouvindo nesse momento e você tem tido um desejo de conhecer a Deus, de estudar a palavra, de orar, de louvar o Senhor, de seguir a Deus. Esse desejo, essa atitude sua mostra que Deus já está trabalhando na sua vida, que Deus já escolheu você primeiro, que Deus já está tomando uma iniciativa de salvação na sua vida e você apenas está respondendo a esse chamado irresistível de Deus na sua vida. Então, hoje eu queria deixar para você essa palavra. Esse Deus soberano, Ele governa todas as coisas, Ele é o dono das nossas vidas, e uma coisa muito especial que o Senhor tem preparado para nós é a salvação em Cristo Jesus. Se Deus está trabalhando na sua vida, aceite o apelo do Senhor, aceite o chamado de Deus, porque a palavra de Deus diz que já é uma prova de que o Senhor, Ele escolheu exercer misericórdia e se compadecer de você. Hoje nós falamos sobre o artigo 1º da nossa série de 28 estudos bíblicos, dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, O artigo que mostra que a natureza, ela dá testemunho a respeito da existência de Deus, conforme temos visto nesses versículos. Aqui eu quero deixar essa palavra, peço a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, deixe aquele joinha, ative todas as notificações e assim você vai estar recebendo todas as mensagens que nós publicarmos e compartilhando-as, vai estar nos ajudando a levarmos o Evangelho a um número maior de pessoas. Agradeço a todos que colaborarem conosco, que o Senhor seja com a sua vida, em nome de Jesus.